Começa agora o plantão de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão, notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. No ar, o plantão de notícias número 10 aqui da Rádio Portal Minas. Bom demais ter a sua companhia e, obrigado por baixar o nosso aplicativo, viu? Fica ligado que hoje tem bastante assunto pra gente desenrolar. Isso aí, hoje nosso giro de notícias tá, bem recheado. Vamos passar por um alerta importante de golpe usando o nome de jogador famoso, sabe? Sim. Dá uma olhada também nas movimentações políticas, tanto aqui em Minas quanto lá em Brasília. Certo. Falar de um avanço na saúde pública pelo SUS, que é ótimo, mas bem caro. Uhum. Vamos checar também como anda a situação das indenizações lá de Mariana, né, e das nossas estradas. Eita. E tem até uma proposta de lei, um tanto quanto curiosa na Assembleia. Nossa, quanta coisa! Um resumão completo para deixar todo mundo bem informado. E, lembrando, né? Quem quiser se aprofundar mais, saber os detalhes de tudo isso, é só correr lá no nosso site, www.portalminas.com. Exato. Bora começar então com esse alerta que vale para todo mundo ficar esperto, Sou. Com certeza, é importante. Olha, estão usando o nome do jogador Gabigol, que, como você sabe, agora está no Cruzeiro, Sim. para aplicar golpes, principalmente pelo WhatsApp e muito aqui em BH, viu? Puxa vida, como funciona? Então, o pessoal se passa por, alguém da equipe dele, sabe? Aí entra em contato oferecendo serviço ou pedindo para comprar algum produto, tudo falso, claro. Que perigo, hein? A gente às vezes confia por seu nome conhecido. Exatamente. Por isso, a própria equipe do Gabigol já soltou um comunicado oficial, um alerta pedindo para ninguém cair nessa, Não passar dados, muito menos dinheiro. Ainda bem que avisaram. E olha, não é a primeira vez que usam o nome dele, né? Lembra daquele outro golpe em 2024, com áudios manipulados? Lembro, sim. Complicado. Então, fica o aviso, né? Desconfiar sempre. Sempre. E saindo do golpe para ir para polêmica política. Ah, sim. Vi alguma coisa? O governador Zema de novo, né? Nas redes sociais. Isso. Ele voltou a criticar o presidente Lula. Dessa vez ele usou a imagem de um bebê reborn. Sabe aquelas bonecas super realistas? Sei. Impressionante aquilo. Pois é. E a legenda na postagem era algo tipo: Caro faz caquinha, mas finge ser fofo. Uma provocação direta. E isso tá gerando o quê? Muita discussão? Ah, com certeza. É uma estratégia que ele já usou outras vezes, né? Usar memes, bonecos, para criticar o governo federal. Divide muitas opiniões. Imagino. Tem gente que acha que é uma comunicação, mais moderna, eficaz para conversar com a base dele, para engajar. Entendi. Mas tem outro lado que acha um pouco, infantilizado, talvez desrespeitoso, para tratar de política séria, né? É, um debate válido. E por falar em política, mas agora em Brasília, teve um pedido de impeachment contra um ministro do STF, né, o Flávio Dino. Quem pediu? Foi o deputado Nicolas Ferreira. Ele protocolou o pedido. A acusação principal é de atuação político-partidária por parte do ministro. E o que teria motivado isso? Qual foi o estopim? Olha, foi por causa de uma fala do ministro Dino lá em São Luís, no Maranhão. Parece que durante um evento, ele brincou, segundo os aliados dele, né? Brincou sobre o quê? Sobre formar uma chapa imbatível para o governo do Maranhão. E aí ele citou o nome do Felipe Camarão, que é do PT, e de uma professora, Tereza Helena Barros. Aí o deputado Nicolas alega que essa fala, fere a neutralidade que se espera de um magistrado do Supremo, que ele não podia ter feito esse tipo de comentário. Entendi. E qual a versão do ministro? A defesa dele diz o quê? A defesa nega qualquer irregularidade. Dizem que foi só uma brincadeira mesmo, um comentário informal, sabe? E argumentam também que a professora que ele mencionou nem teria idade para ser candidata. Então, não houve quebra de decoro, na visão deles. Vamos ter que acompanhar para ver no que isso vai dar.
Certo, assunto delicado. Mudando agora para a área da saúde, uma notícia que traz esperança, mas também envolve cifras, assim, gigantescas, né? Exatamente. O SUS começou a fornecer o Zolgensma, aquele remédio que ficou famoso pelo preço altíssimo, né? Para tratar a AME, a atrofia muscular espinhal, tipo 1. Sim, ouvi falar muito. É um avanço enorme, imagino. É um marco, sem dúvida. O tratamento pode chegar a custar 7 milhões de reais por paciente. É muito dinheiro. Nossa. Mas os primeiros atendimentos já aconteceram. Os primeiros bebês já receberam a medicação pelo SUS. A estimativa é conseguir atender mais de 100 crianças nos próximos anos. Que bom. Mas imagino que não seja para todos os casos, né? Tem regras. Tem sim critérios bem específicos. É indicado para bebês de até 6 meses de idade, diagnosticados com AME tipo 1 e que não estejam, por exemplo, em ventilação mecânica invasiva por muito tempo, entre outras condições clínicas. Entendi. E para ajudar as famílias, existem 28 centros de referência no país para orientar, para avaliar os casos. Inclusive aqui em Minas Gerais tem centros desses. Ótimo saber. É a ciência avançando, né? Mas o acesso ainda é um desafio e tanto. Falando em desafios e em reparações, como é que está a situação lá de Mariana, das indenizações? Teve alguma novidade? Olha, teve avanços nos pagamentos, sim. Segundo os dados mais recentes, mais de 5 mil pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem já receberam aquela indenização de R$35 mil. É do Programa Indenizatório Definitivo, o PID. Ah, o PID. Isso. O pagamento é feito em parcela única, mas só depois que a Justiça homologa. Aprova o acordo para aquela pessoa. 5 mil pessoas? Parece um número bom, mas a gente ainda ouve tanta reclamação, né? Tanta gente falando que não conseguiu. Exatamente. Esse é o ponto. Apesar desse avanço nos pagamentos, as críticas continuam e são fortes. As pessoas reclamam muito da lentidão do processo todo. Demora muito. Demora, muita burocracia para conseguir essa homologação na justiça e os próprios critérios para dizer quem tem direito ou não também são muito questionados. Tipo? Tem relatos de gente que foi claramente afetada, perdeu coisas e não consegue receber de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, tem denúncias de que pessoas de locais que supostamente nem foram atingidos estariam conseguindo a indenização. É uma situação bem complexa, sabe? E gera muita angústia para quem está esperando há tanto tempo. Imagina a angústia. E a angústia também tá grande por causa das nossas estradas, pelo visto, né? Teve até protesto essa semana na porta da Assembleia Legislativa. Teve sim, foi um grupo grande, prefeitos e vereadores de mais de 100 cidades. Principalmente do sul de Minas, sudoeste, sudeste, vieram para BH protestar. E o motivo? A situação das estradas estaduais. Eles tinham uma audiência pública marcada na Assembleia para discutir justamente isso, a buraqueira, o estado precário das rodovias. E aí? E aí que a audiência foi cancelada de última hora. O DR, que é o órgão responsável, o Departamento de Estradas de Rodagem, alegou que não podia enviar representantes. Uai, mas assim, em cima da hora, o pessoal já tinha viajado para BH. Exatamente. Imagina a frustração, o pessoal já estava aqui. Reclamaram muito do que eles chamaram de descaso do governo. Faz sentido. Citaram exemplos bem graves de rodovias em situação crítica. Falaram muito da MG 354, de trechos da BR 267, muitos buracos, falta de acostamento, sinalização ruim e o pior, muitos acidentes, inclusive fatais. Eles cobram uma resposta e, claro, uma solução urgente do governo Zema. É uma demanda mais que justa, Segurança em primeiro lugar. Para a gente fechar esse nosso giro de notícias, tem uma proposta legislativa lá na Assembleia que me chamou a atenção. Diferente, Ah, sim. Aquela sobre as bonecas reborn. É isso mesmo que você está pensando. Um projeto de lei que proibir o atendimento de bonecas reborn no SUS. É sério isso? Seríssimo. O deputado que propôs o projeto argumenta que isso acontece, que pessoas levam essas bonecas para serem atendidas em postos de saúde, hospitais. Ele chama isso de devaneio. E diz que isso é um desperdício de tempo dos profissionais e de recurso público, que poderia atrasar o atendimento de quem realmente está doente e precisa, Faz sentido o argumento, se isso realmente acontece. Pois é. A proposta prevê até multa para quem descumprir a lei caso ela seja aprovada, e o dinheiro da multa seria revertido para ações de tratamento de saúde mental. Curioso.
Mas será que isso acontece mesmo com frequência? A Prefeitura de BH, por exemplo, se manifestou. Eles têm registros disso? Então, a Prefeitura de BH informou que desconhece registros oficiais desse tipo de atendimento na rede municipal aqui da capital. Mas, de qualquer forma, a proposta está lá na Assembleia, tramitando e gerando debate. Ufa, foi notícia que não acaba mais, hein? Deu pra ver que a semana foi, assim, bem agitada. A gente cobriu desde os golpes na internet usando o nome de famoso... Sim, o caso do Gabigol... até as polêmicas políticas envolvendo o governador Zema e o presidente Lula, e também o ministro Flávio Dino com pedido de impeachment. Passamos pelo avanço importante, mas caríssimo, no tratamento da AME pelo SUS com o Zolgensma. Falamos da situação ainda complicada das indenizações de Mariana, né? As reclamações continuam. Verdade. E também o protesto dos prefeitos e vereadores pela situação das estradas mineiras, um problema sério. E fechamos com essa proposta, no mínimo inusitada, sobre as bonecas reborn no SUS. Foi um panorama bem completo dos assuntos que estão mexendo com Minas e com o Brasil nesta semana. E só para reforçar, todos os detalhes, mais informações sobre essas e outras notícias você encontra lá no nosso portal, www.portalminas.com. Isso aí, mais uma vez, nosso muito obrigada pela sua audiência aqui na Rádio Portal Minas. Continue com a gente e não esquece de baixar o nosso aplicativo, tá? Para ficar sempre bem informado. E fica aquela pergunta no ar, né? Diante de tantos desafios que a gente conversou hoje, saúde, estradas, política, as reparações que não terminam, qual desses problemas parece mais urgente para você? Qual deles impacta mais o dia a dia dos mineiros e precisaria de uma solução, assim, para ontem? Uma boa reflexão para a gente levar. Até o próximo Plantão de Notícias.